Senhor, por essa palavra. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor nesta noite, Pai. Obrigado pela Tua verdade, que ela nos liberta, Senhor, ela nos salva, nos cura, ela nos transforma. A Tua verdade nos posiciona novamente, Senhor. Espírito Santo, nessa noite, Jesus, nós queremos entregar nossa mente, o nosso coração em Tua presença, para que nós possamos sair daqui, Senhor, convictos, Senhor, plenos de Tua palavra, e não deixamos nessa noite, Senhor, as aves dos céus, os espíritos malignos, Senhor, como diz Tua palavra lá naquele semeador que saiu a semear a semente, as aves dos céus comeram aquela semente, ou seja, foi perdida aquela semente, e nós não queremos perder a Tua palavra, Senhor. Assim nós oramos e Te pedimos que ela venha nos trazer exortação, consolação e edificação no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, querido. Neemias capítulo 1, amém? Nós vamos ler bastante hoje, amém? Então eu quero pedir para você, se tiver sono, irmão, pega uma água e vamos escutar a palavra do Senhor, amém? Que Deus é maravilhoso. Neemias capítulo 1, a palavra de Deus diz: as palavras de Neemias, vamos ler todo mundo, tá? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria, desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando, orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os Teus ouvidos e os Teus olhos abertos para acudirem à oração do Teu servo, que hoje faço na Tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, Teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra Ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra Ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés Teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés Teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardar os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são Teus servos e o Teu povo que resgataste, com o Teu grande poder e com Tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os Teus ouvidos à oração do Teu servo e a dos Teus servos que se agradam de temer o Teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o Teu servo e dá-lhe mercê, ou seja, Senhor, encontra favor, isso que ele estava dizendo, perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Nós vemos aqui, querido, uma oração que Neemias faz naquele momento. Seu irmão naquele momento passa por ele e diz como estava Jerusalém e os muros. Estavam derribados, estavam destruídos. E eu imagino, irmãos, Neemias tinha uma posição lá dentro daquele palácio, daquele rei. Naquele momento, Neemias não olhou para a posição dele, não olhou para nada do que ele tinha, mas simplesmente o coração dele se compadeceu, ele derramou lágrimas diante do Senhor, ele jejua e ele ora diante do Senhor por aquele povo. Amém? Então, nesse momento, Neemias, ele chora diante do Senhor, ele se arrepende diante do Senhor, porque o povo estava padecendo naquele lugar. E uma oração tremenda que eu vejo nesse capítulo esse homem fazendo, irmãos, sabe? Então, eles estavam passando miséria, estavam passando fome, estavam vivendo em total desprezo naquela terra. E algo que me marca, querido, em meu coração, é que
Nesse primeiro momento, Neemias ele diz: Senhor, nós erramos. E daí ele diz: eu e a casa do meu pai somos culpados disso. Ou seja, nesse primeiro momento que eu vejo Neemias aqui falando, irmãos, ele não transfere a culpa para ninguém. Ele simplesmente diz: Senhor, eu sou culpado pelo que está acontecendo. A culpa é minha. Amém? Neemias reconhece a culpa. Ele reconhece que ele tinha falhado. Amém? Ou seja, eu quero que você traga aqui para nossos dias de hoje. Ele não colocou a culpa no governo. Amém? Ele não coloca a culpa no prefeito, nos órgãos públicos, nas autoridades espirituais, nos pastores, nos líderes. Ele não colocou a culpa na esposa ou no esposo. Estou falando nós aqui agora, traga para agora. Na parentela, nos filhos, no seu encarregado de trabalho. Simplesmente diz: Senhor, eu sou culpado. Nós falhamos, nós erramos, por isso que aconteceu isso. Por isso que os muros estão destruídos. Por isso que eles saquearam aquele lugar. Lugar a qual nós habitamos. Mas, queridos, muitas vezes nós conseguimos entender porque muitas vezes nós agimos dessa maneira, transferindo a culpa para outro. Porque a palavra de Deus diz lá em Gênesis, irmãos, que quando Deus ele chama Adão após comer aquela árvore proibida, ele chama Adão e Adão estava escondido diante do Senhor. E o Senhor diz para ele: quem te fez comer, né? Quem que você está ali? E ele diz: primeira coisa, a mulher que o Senhor me deu foi ela. Primeira coisa que Adão faz, ele transfere essa culpa para a mulher. Então muitas vezes nós temos transferido a culpa para tantas coisas, irmãos, sabe? Temos transferido a culpa para tantas pessoas, sabe? E o Senhor me trouxe eu pedi a Deus me dar um título para essa mensagem. E o título dessa mensagem, o pastor Amaro colocou ali, é a chave para ter êxito na construção. Amém? E Neemias, naquele momento, ele confessa a sua culpa. Amém? E nós somos muitas vezes peritos em transferir culpa a outros. E essa atitude ela é manifestada por pessoas que ainda não entenderam que há uma liberação de uma chave quando batemos em nosso peito e confessamos ao Senhor. Amém? A palavra de Deus diz, irmãos, preste atenção nisso. Lucas 18:10, abre para mim, por favor. A Natália não vai. Tu és santo, Senhor. Você tem liberdade para adorar o Senhor, irmãos. O Pai está neste lugar. Ah, Senhor. O Senhor é impressionante, um Deus tão grandioso. Ah, Senhor. Se importa conosco. Lucas 18:10, irmãos. A Bíblia diz assim, olha que interessante isso. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. E agora olha essa oração, irmão. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu. O publicano era um cobrador de imposto, para você entender. Ele sequer olhava para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. E no 14 diz assim, ó, que Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você vê que esse publicano, esse homem que era um cobrador de impostos, que era reconhecido como ladrão naquele lugar, ele bate no peito de: Senhor, eu sou um pecador, ou seja, a culpa é minha. Esse homem bate no peito, irmão. E aqui está, há uma chave quando nós confessamos diante do Senhor, quando nós reconhecemos que somos culpados, porque o Senhor disse: este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Amém? Glória a Deus, você está entendendo? Agora eu quero que você entenda aqui no capítulo 2 de Neemias, quando ele chega diante do rei, irmãos, o semblante de Neemias
Preste atenção, porque a palavra de Deus diz que o rei nunca tinha visto Neemias chegar diante dele daquela maneira. Neemias não estava chorando diante dele, mas o rei via uma tristeza nele de coração, que era manifestada no semblante de Neemias. Amém? E quando ele chega diante do rei, o rei logo já pergunta: o que está acontecendo? Nunca aconteceu isso. E ele diz tudo, ele explica para o rei: ah, rei, como eu não estava, meus irmãos gente cristão, está as muralhas destruídas, estou numa miséria, passando fome, passando trabalho, né? E ele explica tudo isso para o rei, uma tristeza no coração desse homem. Eu quero que você preste atenção, querido, que você entenda um ponto aqui nesse momento. Há evidências nítidas quando as confissões de um coração são verdadeiras diante de Deus. Há evidências nítidas quando as confissões de um coração são verdadeiras diante de Deus. A confissão de Neemias, quando ele disse: eu sou culpado, Senhor, eu e a casa de meu pai nós falhamos, nós pecamos. E quando ele chega diante do rei, o semblante dele era outro, irmãos. Havia uma tristeza tão profunda dentro dele, que havia uma evidência que era visível ver aquilo. As pessoas enxergavam que ele estava profundamente abatido, porque ele havia confessado verdadeiramente. Amém? E, queridos, Neemias estava triste de coração diante do rei, e essa deve ser a nossa característica. Como assim, Anderson? Deve andar triste? Não, mas é nós derramar lágrimas verdadeiras, irmãos, diante do Senhor, sabe? Nós muitas vezes oramos e dizemos que nos arrependemos, que pedimos perdão, até saem umas lágrimas de nossos olhos, lágrimas como as lágrimas de Esaú. A Bíblia diz ali em Hebreus 12:17, que embora Esaú chorou diante do Senhor, ele não alcançou arrependimento, ou seja, ele não se arrependeu verdadeiramente. Chorou e não se arrependeu, irmão. Você entende isso? Sabe? E amanhã nós continuamos agindo da mesma forma, continuamos fazendo o mal que estamos acostumados, continuamos a exercer nossa velha natureza, cheia de laços do pecado, tomado por palavras destruidoras, pensamentos que destroem, atitudes que corrompem as outras pessoas. Em vez de levarmos ânimo, vida a elas e motivá-las a renunciar, nós manchamos o Evangelho e repelimos as pessoas. Meu Deus, o que nós fizemos, irmãos? Lágrimas que não são verdadeiras, confissões que não são verdadeiras, arrependimento que não é verdadeiro, palavras que são só num dia, no outro já não são mais, não vale, não tem peso diante do Senhor. As nossas palavras, elas não têm mais peso, querido, sabe? Se nós dissermos: Senhor, amanhã eu vou fazer isso, eu vou acordar esse horário, vou jejuar isso, vou fazer aquilo, eu vou ler isso, ou vou pedir perdão, irmãos, amanhã nós já esquecemos, nem fizemos nada, não há palavras em nós mais, sabe? Nós somos pessoas que não temos palavras mais, sabe? E eu creio que é o tempo de nós mudar isso, irmãos. Eu creio que é o tempo de as muralhas serem reconstruídas novamente. Amém? As muralhas precisam ser reconstruídas, precisam se levantar os Neemias novamente, irmãos. Amém? Nós vemos que vai de mal a pior as coisas. No capítulo 2, irmãos, eu quero que você olhe para Neemias no capítulo 2, no 4 e no 5. Abre para mim, por favor. Neemias capítulo 2, 4 e 5. Ah, Senhor, nos perdoa, Jesus, por nossas falhas, como somos pecadores, Pai. Nós reconhecemos que somos pecadores, como aquele publicano batido no peito, Jesus. Reconhecemos que somos tão falhos, Pai, que não somos nem dignos de olhar para os céus. Nós carecemos da Tua glória, Jesus. Neemias capítulo 2, irmão, no 4 e o 5, diz assim: disse meu rei, que me pede agora, depois que ele confessa ali toda a tristeza para o rei, orei ao Deus do céu. Olha só, ele volta a orar ao Senhor de novo. E daí no 5 ele vem com uma resposta do Senhor. Disse ao rei: se é do teu agrado, rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, ou seja, se encontra favor em tua presença, peço. Olha só isso, irmão.
envia-me a mim ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu reedifique, não meu irmão, o meu tio, o meu líder, o meu filho, eu reedifique. Sabe o que eu vejo aqui, meu irmão? Homens e mulheres como Isaías se levantando nesses dias. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como Josias, eu sei, Senhor, está um caos, Senhor, estão profanando o teu altar nesta nação, Senhor, há tanta coisa, tanta idolatria, mas eu quero restaurar o teu altar nessa nação. Homens como Caleb e Josué, Senhor, eu sei que tem gigantes na terra, sim, tem empecilhos na terra, tem problemas na terra, mas nós vamos vencer, Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Nós vamos vencer, Senhor. Eu creio, meus irmãos, que é o tempo e é chegado a hora dos verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E nós conhecemos, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que aquela samaritana, ela tinha tanta coisa dentro dela sobre adoração, e foi saltando. Eu sei que era, não sei se era aquele monte ou era aquele, onde é. Ela sabia o que era adoração, irmãos, como se adorava, onde se adorava. E nós sabemos tanto da palavra do Senhor e de adoração, que é hora de nós nos levantar como esses homens de Deus dessa terra. É hora de nós nos levantar e parar de colocar a culpa aí nos outros, irmãos. Parar de colocar a culpa na esposa, no esposo, pelo amor de Deus. É hora de nós parar de colocar a culpa no governo, nos parlamentares, nos prefeitos. A igreja é culpada, meus irmãos, nós somos culpados. O erro é nosso, não é do outro. A culpa é nossa, sabe? É o outro, é tudo os outros, é nós, irmãos. Acorda, igreja do Senhor, desperta, igreja do Senhor. Nós precisamos despertar. É tempo de edificar, é tempo de construir. Nós precisamos entender nessa noite que há muralhas derribadas, o altar da nação em muitos lugares está profanado, há tanta idolatria ano após ano na nação, e nós sabemos. É hora de nós dobrar o nosso joelho, escalejar diante do Senhor. Eis-me aqui, eu vou reedificar, Senhor. Me levanta como Josias, diga isso na sua oração, seja ousado, por favor. Me levante como Caleb e Josué, Senhor. Me levante, Senhor, como Isaías. Eu confesso o meu pecado, é meu lábio, é meu olho, é minha mente, não sei meu ouvido, não sei minha atitude, Senhor, envia-me agora. Envia-me a mim. Ah, meu Deus, nós precisamos entender. E é nessa noite, irmãos, chega. Aleluia. Você está entendendo? Peço perdão pelo meu tom, irmãos, mas o Espírito me consumia com isso tudo dentro de mim, irmãos. Eu sou culpado, Senhor, eu dizia, eu sou culpado. Nós precisamos, Senhor. Meu Deus, Senhor. Crianças lá, Senhor, lá no Pará, meus irmãos, sendo estupradas, sendo abusadas, sendo levadas para outras nações, e nós, e os joelhos estão aonde? Sabe? Estamos preocupados com tantos afazeres, com tantas coisas, com trabalho, com dinheiro, tantas coisas, e o Senhor está onde? E as vidas que estão indo e morrendo cada dia sendo destruídas, e as crianças. Nós precisamos construir, irmãos. Eu creio que neste lugar há Isaías aqui sim, há Caleb e Josué sim aqui. Eu creio que neste lugar há sim Josias, irmãos, há Neemias neste lugar, há Davi que vai dizer: eu vou contra ti, circunciso, em nome do Senhor. Assim, irmãos, eu creio. Na sua cidade há. Ah, Jesus, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro.
Senhor nos amou primeiro. Continuando a história aqui, irmãos. Neemias recebe uma chave, irmãos. Ele encontra favor diante do rei. O rei diz: vai. E ele foi, levou servos, levou autoridades com ele, tudo que ele precisou para edificar o templo, os muros. Ele foi, recebeu a chave. E agora eu quero que vocês fiquem atentos aos próximos passos de Neemias, quando ele inicia a construção, porque a chave ele já tinha na mão. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo? Neemias capítulo 2, 10 diz assim, quando eles já estavam indo. Você sabe que hoje as informações voam hoje, né, irmão? O WhatsApp é incrível. Eu mando uma mensagem, eu mandei para a Brenda, ela estava em casa, ali só para ver o celular, plim, na hora. Naquela época ele demorava 2, 3 dias para levar uma carta, tinha que ir o mensageiro, e demorava. Mas para te ver, correu tão rápido as notícias que a Bíblia diz aqui, Neemias 2, 10. Disso ficaram sabendo, ou seja, sabendo do quê? Que Neemias ia reconstruir, ia levar gente com ele. Ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. Muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Os empecilhos para parar a construção. Interessante. Aqui inicia já uma oração contrária. Eu quero que você agora fique atento. Neemias recebeu a chave. E agora eu quero que você preste atenção no que ele enfrentou até construir tudo. Amém? E no 19 diz assim: porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, servo amonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós, nos desprezaram, disseram: que é isso que fizeis? Querem se rebelar contra o rei? Falsas acusações. E aí você já vê, orações contrárias, falsas acusações contra ele. Vamos lá, Neemias 4, 1 até o 3 ali. Tendo Sambalate ouvido que edificavam os muros, ou seja, ele já estava na construção, estava com a mão na roda. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão na casa dos montões e do pó as pedras que foram queimadas? Estava com eles Tobias, o amonita, e ainda ele acrescentou: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, vai derribar, ou seja, vai derrubar seu muro de pedra. Aí nós vemos mais coisas acontecendo: desprezo, opressões, palavras de maldição contra eles. E agora nós vamos continuando, porque aqui no 7 diz assim. Agora quero que você preste atenção que aqui os muros já estavam sendo bem erguidos e as brechas estavam sendo tapadas. No 7 diz: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, as doditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram o quê? Irados. Quando as brechas estavam sendo fechadas, houve ira no coração dos seus inimigos, meus irmãos. Ajuntaram-se todos de comum acordo. Eu quero que você preste atenção, irmão. Preste atenção nisso aqui, por favor. Entenda aí no seu espírito. Eu sei que o Senhor está falando com você. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém. Olha só, quando as brechas estavam sendo fechadas, eles armaram algo para atacar Jerusalém. Armaram algo para adentrar. Olha só. Porque fechou a brecha, agora incomodou. Você está entendendo aí? Você está entendendo, né? E olha só no 8: ajuntaram de comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Então disse Judá, quem? O povo que estava ali junto, perto de quem estava construindo os muros. Olha só o que o povo estava dizendo. E as notícias correm, como eu falei para você. Já desfaleceram as forças dos carregadores. Os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, nossos inimigos: nada saberão disto. Ou seja, os inimigos já estavam sabendo essa notícia.
Nada saberão disso, nem verão, até que nós vamos entrar no meio dele e os matemos. Assim faremos cessar a obra. O diabo veio para quê, irmãos? Tá? Roubar, destruir. Você tem a chave, ou você vai ter a partir de hoje, amanhã. Você vai edificar algo, você vai começar a construir. Quando você começar a fechar as brechas, se prepare. Ai meu Deus, ó céus, o pastor diz, ó céus. Se prepare, se prepare. Quando você incomodar Satanás, ele vem, mas tu está mudando. Não, está aqui, irmão. Os inimigos se levantaram quando as brechas estão sendo fechadas. Você entende isso nessa noite? Amém? E preste atenção, nós acabamos de ler que o povo saiu falando, estão cansados do carregador, eles não têm mais força. E eles disseram aos inimigos, nós vamos lá, vamos sem saber, vamos acabar com tudo, vamos matar eles. Neemias teve que lidar com essas contendas, essas confusões, o cansaço, fadiga dos seus trabalhadores, ou seja, daqueles que eles estavam liderando. Ele encoraja o povo agora, irmãos, com palavras do Senhor. E aí ele teve que armar novas estratégias para a obra prosseguir. Neemias capítulo 4, no 14 diz assim: estou quase no fim. Neemias 4,14 diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: olha só que liderança, meus irmãos, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher, vossa casa. Eu imagino, irmão, a pressão nesse cara, nesse homem, e ele encoraja eles, irmãos. Aí eu vejo Caleb e Josué. Meu Deus, eram 10 espias ao redor dele. Meu Deus, não dá para entrar lá, tem gigante, nós não vamos conseguir, eles vão consumir nós igual gafanhoto. E eles rasgam as vestes. Nós vamos conseguir sim. Homens de confiança, homens e mulheres de confiança nesses dias, que confiam no Senhor plenamente. Aleluia. Eu creio, irmãos, que nessa noite o Senhor vai enxergar homens e mulheres que confiam no Senhor plenamente. Amém? Plenamente. Que se disponham a ir, mas vão entender que vão passar por muitas coisas. Amém? Agora Neemias encoraja, e no 16 diz assim, irmãos, olha só que tremendo, isso aqui eu acho tremendo nessa carta. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e coraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Agora preste atenção, quem que estava cansado não eram os carregadores? Aqui ó, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, ou seja, uma da mão estava construindo, e a outra com a mão na arma. Eu creio que é tempo de nós mudarmos estratégias para nós construir o que o Senhor nos deu. Amém? Se você está vendo a vida ataque de muitos lados, meus irmãos, muda estratégia. Mas eu estou cansado, eu não aguento mais, eu estou fadigado. A palavra de Deus diz que esses homens aqui estavam, e tem muito mais coisa aí, irmão, você já vai ver. Pior, não era só canseira física, você já vai ver. Eles estavam trabalhando, e com uma mão aqui nesse carro, nós vamos prevalecer. Amém? Nós precisamos ter essa mesma convicção. Amém? E eu sei que há perto de nós, homens e mulheres, lideranças que nos encorajam, lideranças que são usadas diante do Senhor para dizer: nós vamos conseguir, nós vamos vencer, nós vamos alcançar a promessa do Senhor. Amém? Há muralhas que serão construídas diante do Senhor, e é chegada a hora, irmãos. Amém? Então eles trabalhavam dessa forma. Houve uma mudança de estratégia para que a construção fosse finalizada. Você está entendendo? Amém? Agora Neemias 5. Vamos lá, quase no fim. Eu falei que nós ia ler bastante. Alguém está com sono, com sede? Levanta a mão aí, que nós temos o Adailson Porteiro abençoado. Lá vai trazer água para você. Cheio do fogo, meu irmão. Neemias capítulo 5, irmãos. Quero que você entenda algo aqui. Eu não vou ler aqui, tá? Mas quero que você entenda que apareceu outro problema aqui.
problemas econômicos e sociais. Aqueles carregadores que estavam cansados não eram só fisicamente, tá? Os judeus trabalhadores, além de cansados fisicamente, sofrem uma pressão emocional naquele lugar, pois estavam sem alimento. Eles estavam fazendo empréstimo para pagar os impostos, porque eles tinham imposto para pagar. Eles estavam fazendo empréstimo. Quem emprestava o empréstimo era aqueles que tinham mais. E aqueles que tinham mais eram da mesma raça deles, judeus. E os próprios judeus, os próprios irmãos, estavam colocando juros abusivos sobre eles. Ou seja, quando você está sem nada, irmão, aí vem alguém e tira o que você não tem. Os seus próprios irmãos fazendo isso, cobrando juros abusivos. Os aluguéis também estavam abusivos, estavam pagando além do valor real. Além disso, naquela época não era que nem hoje. Os filhos ficavam de penhor, os filhos ficavam como escravos para pagar dívida. Os filhos deles estavam indo para pagar dívida com seus próprios irmãos. E aí, irmãos, o que acontece? Neemias se ira devido ao coração mau daquelas lideranças, dos oficiais, dos judeus ali que estavam. E ele faz uma reunião, exorta aquelas pessoas e diz: o que vocês estão fazendo? Vocês estão tirando dos seus próprios irmãos. Neemias consegue resolver a situação e tira dinheiro do seu próprio bolso para ajudar ele. Que liderança é essa? Tremendo isso. Você está entendendo aí, irmão? Por favor, toma uma água se você está precisando. Então Neemias ajuda aquele povo. Neemias tira do seu próprio bolso. Eles estavam fadigados, os trabalhadores, cansados, problemas econômicos, sociais, tudo que você imagina, um caos. Nós vemos tantas coisas acontecendo à nossa volta, e nós sabemos, um caos. Mas eles estavam ali trabalhando, junto com o seu líder, amém? Para construir o que o Senhor designou ali. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está comigo aí? Neemias capítulo 6 agora. Eu não vou ler aqui, tá? Mas eu quero que você entenda. Neemias capítulo 6. Para piorar a situação de Neemias, ele foi na casa de um homem chamado Semaías, profeta. Chegou lá, o cara estava trancado dentro de casa. Ele foi lá para pedir instrução, direção, ou falar com aquele cara. Logo ele disse: vamos para o templo, você tem que ir lá para o templo, se encerrar lá dentro, porque vão vir te matar. E Neemias, homem de discernimento, olha só, nós precisamos ter discernimento. Na hora percebeu. Quero que você leia aqui comigo. Aqui, ó, no 12 diz assim, ó, no 11: porém eu disse: homem, como eu fugiria? Quem há como eu que entre no templo para que viva? Neemias sabia as leis que tinha para entrar no templo, e sabia que não podia entrar. Logo ele discerniu: de maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que me enviara aquele homem. Tal profecia falou ele contra mim, porque, ou seja, Tobias e Sambalate subornaram. E agora lá no 14 diz assim, que uma profetisa Noadia também foi usada por eles e subornaram ela para amedrontar e aterrorizar aquele homem, irmãos. Falsos profetas, medo, terror. Olha só o que esse homem enfrentou. Eu quero que você, desde o início, veja aqui: orações contrárias, falsas acusações, desprezo, opressão, palavra de maldição, contenda, confusão, cansaço, fadiga, problemas econômicos, sociais, falsos profetas, medo, terror. Meu Deus, olha o que esse homem enfrentou. O que nós temos enfrentado para construir o que o Senhor nos deu? Tem um louvor do Rodolfo Abrantes, eu amo aquele louvor: aonde está a arca que eu te mandei construir? Eu te dei tempo. Aonde está a arca que eu te mandei construir? Eu te dei tempo. Ele diz naquele louvor. Mas Neemias, meus irmãos, não deu ouvidos aos seus inimigos, pois ele estava totalmente convicto e dedicado naquilo que estava fazendo. As cartas vinham para ele de todo lugar. Aqueles homens ali que eu falei para vocês, Sambalate, Tobias, todos aqueles homens inimigos mandavam carta para ele de toda forma. E um momento ele mandou em Neemias capítulo 6, 3, ele enviou um mensageiro para dizer bem assim, ó, que eles pediram para Neemias ir até eles: estou fazendo grande obra,
de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse fosse a ter convosco? Irmãos, nós estamos envolvidos em uma grande obra. Amém? Nós estamos envolvidos em uma grande obra. Não é tempo de nós olhar para trás, não. Já deu. É aqui para frente. Amém, irmãos? Acabou. Deus chegou. Até o final, Ele prevaleceu, não deu ouvido às vozes contrárias, porque Ele tinha convicção do que o Senhor delegou a Ele. Meu Deus, essa palavra é profunda, irmãos. E para nós finalizar em Filipenses, capítulo 6. Filipenses capítulo 6. Meu Deus, estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Meu Deus do céu, se coloque de pé, por favor. Há uma chave, meus irmãos, nessa noite, para você ter êxito na sua construção que o Senhor te deu. Há uma chave nessa noite. Queria convidar você a vir aqui mais à frente, por favor.